pedindo a Deus e a Jesus, a espiritualidade amiga que tão amorosamente já preparou este ambiente para nos receber, que nesse momento os nossos corações e as nossas mentes possam estar bem abertas para receber essas vibrações, porque a gente passa por tantas dificuldades, às vezes por tantas dúvidas nessa vida, e é aqui, quando nos encontramos contigo, Pai amado, que a gente encontra a âncora e também no leme, que nos dá o guia, que dá o direcionamento correto para as nossas vidas. E assim te pedimos nesse momento, ser conosco, para que a gente possa tirar o melhor proveito dos ensinamentos da noite, que a gente possa realmente valorizar este tempo, este momento, essa oportunidade de engrandecermos e de caminharmos na tua direção, Deus de amor. Que nesse momento a nossa amiga oradora da noite, que ela possa ser envolvida em vibrações de amor, de muita luz, para que ela possa trazer o resultado dos seus estudos, de uma maneira muito clara e, mais importante, que a gente possa realmente compreender e levar para o nosso dia a dia, fazendo escolhas corretas em benefício do outro, engrandecendo a humanidade. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e que assim seja. Muito bem, então hoje à noite nós temos a nossa querida Sheila Alcântara. Também veio de um centro muito longe, né? Ela é do Conscious Living e ela vai trazer para a gente agora o Bem-aventurados os Aflitos. Bem-vinda, Sheila. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro eu queria dar parabéns ao Cefa pelos 30 anos e agradecer também pelos convites de poder dividir aqui com vocês as reflexões da noite. Bem-aventurados aflitos. Tema profundo, né? Profundo e consolador. Vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina sobre esse tema, sobre o sentido espiritual das aflições. Sabemos que a dor é uma marca da transição planetária, né? Sabemos isso pelos índices, né? Índices de infelicidade que aumentam cada vez mais de forma alarmante. Podemos ver esses índices no aumento de suicídio, que cresce muito, né? Cresce muito na faixa etária da adolescência. Alarmante isso, né? E também na terceira idade. Esses são os índices desses aumentos de suicídio. É dito que essas pessoas não querem acabar com a vida. Eles querem acabar com a dor. O que faz muito sentido também com a situação do consumo, por exemplo, de medicamentos esses para não sentir a dor, para apaziguar a dor, né? São remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para mover, remédios para pensar, para não pensar, né? Remédios lícitos e outras drogas também não tão lícitas. O uso da bebida, uso e abuso de bebidas alcoólicas, por exemplo, e também de outras substâncias muito prejudiciais à saúde física e mental da pessoa. Tudo isso tem aumentado muito para que a pessoa não enfrente a dor. Altos índices de depressão, de síndrome de pânico, de adicções, como foi falado aqui, de dependência química. Grande é a dificuldade que muitos de nós passamos e com isso essa tendência da perca
do sentido da vida. Então, diante desse oceano, né, de aflições, encontramos no Evangelho, na luz do Consolador prometido, elementos valiosos para nos fortalecer e nos consolar. Então aqui, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, está em Mateus. Essa bem-aventurança dita por Jesus no Sermão do Monte é, na verdade, uma promessa de consolação e de esperança. Vem nos alertar que a dor não é um castigo, e sim uma oportunidade. Então vamos começar nossa reflexão aqui com a seguinte pergunta: serão bem-aventurados todos os aflitos? Ou será que implicitamente há que ter uma certa postura diante das aflições que nos leva a uma boa-aventurança? Então, aqui no Evangelho de Jesus, é bem explicado isso sobre o bem e o mal sofrer. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Diz que não todos os aflitos são bem-aventurados, que existem diversos tipos de aflição nas nossas vidas, e essas aflições serão, na verdade, frutos da nossa rebeldia, da nossa invigilância, negligência. São verdadeiros tormentos voluntários que nós mesmos criamos para nossas vidas. E não fazemos esforço nenhum para melhorar e para superar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João 16:33. Essas palavras de Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflições. Essa parte reconhece que a vida na terra envolve desafios, sofrimentos e provações. O mundo em sua condição atual é palco de dificuldades que podem abalar o ânimo das pessoas. Gente, ninguém veio aqui de férias. Sabemos disso, né? Essa vida que a gente vê em redes sociais, que você fala assim, nossa, por que ele tem? Por que ela tem essa vida e eu não? É fake news. Né? Então, talvez as minhas dificuldades não sejam igual à sua, seja igual à dela, seja bem parecida com a sua, mas todos nós passamos por uma ou outra dificuldade. A vida, né? Mas tem de bom ânimo. Aqui a mensagem central é o convite à perseverança e à confiança. O bom ânimo. Não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com coragem, fé e esperança. Eu venci o mundo. Essa declaração é a chave da mensagem de Jesus. Ao afirmar que venceu o mundo, oferece a garantia de que, mesmo diante das dificuldades, é possível superá-las, pois ele já abriu o caminho da vitória. Então, Jesus já deixou esse mapa. E com uma boa vontade da nossa parte, com bom ânimo, né? Falar daqui, o bom ânimo, podemos vencer as aflições. Não buscando vencer o mundo, mas sim no mundo. Eu tenho filhas, né? Adultas agora, antes eu falava que era adolescente, mas não, são adultas. Então eu falo assim, olha, não precisa de salvar a Amazônia, não precisa. Arruma uma cozinha para mim que já está de bom tamanho. Né? Assim, não precisa fazer de tudo. Então o que é que você pode fazer, né? E como? Seguindo o caminho, as instruções, a trilha já deixada por Jesus.
como foi dito lá, buscando no Evangelho elementos para nos fortalecer e nos consolar. Então, bem-aventurados os que, mediante a dor, que é inevitável, seguem adiante e encontram a consolação. Eu trouxe essa mensagem aqui desse livro, Instrumentos do Tempo, de Francisco Cândido Xavier, chama Aflições. Eu achei bem interessante isso. Olha só, diz assim: pessoas que choram por se sentirem incapazes de estender o mal. A primeira vez que eu li assim, entender o mal. Eu falei, realmente, né? É difícil mesmo de entender o mal, mas não é estender o mal. Então, essa frase é uma crítica à atitude espiritual ou moral negativa. Então, é sofrer por não conseguir fazer o mal, é um sinal de valores distorcidos, certo? Então, em vez de arrepender por ter más intenções, a pessoa se entristece por não ter força, coragem, oportunidade para concretizar intenções ruins. Isso é dor para quem sente. Os que sentem infelizes diante do progresso alheio, econômico ou espiritual, gerando inveja ou despeito. Então, este tipo de sofrimento nasce da comparação destrutiva que a pessoa faz com o outro, né? O tipo de infelicidade que revela em um coração orgulhoso, preso à vaidade, em vez de inspirar no progresso alheio, a pessoa sente raiva e tristeza por não estar no lugar daquele outro, ou muitas vezes queria que o outro não estivesse naquele lugar tão bom. Aqueles que se revoltam contra a ordem baseada no trabalho e na disciplina. Então, quantas vezes perguntamos assim, esses sofrimentos, essas aflições do dia a dia, essas coisas da vida. Esquece onde coloca uma chave, sai de casa atrasado. Né? Muitas vezes perguntamos por que sofremos esse tipo de coisa, essas situações, porque causa dor. Causa dor, mas saímos no trânsito atrasados para o trabalho. Aí depois já saímos com aquele dali na frente que não está tão, né, no sinal, ele está ali parado olhando no telefone, aí o sinal abriu, imediatamente está buzinando. Eu sou sempre que estou no telefone. Alguém está sempre buzinando para mim. Mas é isso. E isso causa irritação, causa dor, causa problema. Quantas vezes, né, se não nos programamos, não temos a disciplina, o planejamento na nossa vida e chegamos atrasados todos os dias no trabalho. O que acontece? Perdemos o trabalho. É uma coisa atrás da outra. Sendo que por uma disciplina, um planejamento, a gente poderia evitar esse tipo de dor. Né? Documentos que a gente não acha onde... Eu sou uma pessoa super organizada. Eu tenho tudo organizado. E assim, eu fico vendo na minha casa, meu marido não está aqui hoje, eu acho que ele não vai escutar, eu posso dar o exemplo dele. Tudo na minha casa tem que ser assim. Gente, a chave mora aqui. Por que você vai colocar a chave em outro lugar? Aí minha filha, toda vez que vai sair, não sabe onde colocou a chave, vai procurar um documento. Causa sofrimento, causa dor. Porque às vezes perde oportunidade, perde o quê? Tempo. Se não perder muita coisa, perde tempo. Então, é o tipo de aflição que vem com a falta de
planejamento. Né? Que precisa de criar um sistema de organização. Que o sistema de organização é legal porque é o seguinte: a primeira vez que você tem um sistema, te custa um tempo. Estava falando isso com o Jake outro dia. Te custa um tempo. A primeira vez leva um tempo para você ter, mas depois te ajuda em todas as vezes, né? Em todas as outras vezes. Os que criam o próprio sofrimento, afligindo-se com situações muitas vezes causadas por si mesmo. Né? Então você aceita convites, trabalho, assume compromisso, além do que pode dar conta, e depois sofre pelo estresse, pela exaustão, pela irritação. E às vezes é falta de saber dizer não. E isso causa sofrimento. Não saber dizer não. Então, os teimosos sofrem mais por não agir com discernimento. Então, esses pequenos incômodos, essas pequenas dores, essas pequenas aflições que passamos, né, nesse caso aqui, é a dificuldade de lidar com a vida como ela é. Né? É com responsabilidade, com ordem, humildade e paciência. Então, o Espiritismo vem nos ensinar que a vida nos oferece lições. Né? Ontem, no meu evangelho no lar, né, foi falada a mensagem sobre que normalmente a gente não tropeça na pedra grande, na rocha enorme, que a rocha enorme, você está vendo, mas é aquela coisinha ali, aquela pedrinha, aquela pedrinha, aquela pedrinha. Entendeu? Então, essas coisas aqui da organização são pedrinhas, pedrinhas que todo dia te causa uma situação diferente. De dor, de aflição. Então, a vida nos oferece lições constantes que muitas dores não vêm da maldade externa, mas da nossa própria imaturidade emocional e espiritual. Então, ao invés de culpar o outro, culpar a sorte, culpar o universo, Deus, que seja, né? Vamos olhar para nós. Como eu estou contribuindo com essa situação? O que eu posso aprender com ela? Sabe a coisa do não colocar o porquê, mas o para quê? Para que estou passando isso? Para que tive que perder o emprego de novo pela minha falta de responsabilidade com o horário? Para que tive que pagar, como é que chama aquele negócio, aquela parte lá do médico que você paga quando você não vai de qualquer maneira? Talvez porque eu tenho que ter responsabilidade com o tempo, se eu não tenho com o tempo do outro. E a mensagem diz mais. Então, gente, olha só. O que eu queria falar para vocês. Tudo isso é dor real. É negativo? É negativo. Mas tudo isso é dor. Mas está longe de ser uma boa-aventurança. Então, nem todas as aflições são redentoras. Nem todo sofrimento traz crescimento ou traz elevação espiritual. Como esses, por exemplo. Então, a mensagem ainda faz um aviso à angústia. E diz: a angústia prolongada pode levar ao desequilíbrio. Transforma o sofrimento em impulso para o progresso, assim como o escultor aproveita a pedra para revelar a obra-prima. Então, novamente, mediante a dor, segue adiante. Para que estou passando
por essa dor. O que eu posso fazer? Causas atuais das aflições. O sofrimento gerado por nossas escolhas. Muitos males são consequências do nosso próprio caráter e comportamento. Quantas quedas são causadas por orgulho, ambição, falta de planejamento e desejos excessivos. Desejos excessivos. Quantas vezes sofremos por escolhas impensadas, gente? Vai lá e escolhe alguma coisa bem que acaba com a gente. Piora a nossa situação. Então, a dor, ela vem e nos educa. Levei um choque aqui. Está na hora de parar. Deus não pune. Deus educa. Então, se não tivesse propósito nenhum a dor, Deus já teria abolido isso da criação. Com certeza. Então, se o Criador, se a inteligência suprema permite a dor, é que ela tem um propósito, ela tem uma função na nossa vida. Então, a mensagem não vem dizendo que a dor é ruim. Ela vem dizendo o porquê da dor, o para que a dor. Então, ela vem nos alertar de quê? Entender a dor como um grande instrumento pedagógico, que é isso que é, uma purificação de almas. E há dores que são, como essas aqui faladas lá no livro, absolutamente desnecessárias, que nós criamos. Dores provocadas por quê? Pela nossa rebeldia, pelos nossos excessos, olha aí os desejos excessivos, e pela nossa imprudência. Causas anteriores das aflições, efeitos que têm causa. Todo efeito tem uma causa. Se a causa não está na vida atual, está em existência precedente. Deus é justo e sua justiça se manifesta nas vidas sucessivas. Então, aqueles sofrimentos, que se parecem, imerecidos, por que essa pessoa está passando por tanta coisa? Tantas dificuldades, O que fizeram essas almas para passar por isso? Tantas misérias, enfermidades de nascença, acidentes, desigualdade, A resposta, nós aqui sabemos que a gente encontra isso na reencarnação, na lei de causa e efeito. Então, Deus nos dá uma nova chance a cada existência, certo? Então, que nos parece injusto pode ser uma misericórdia de Deus. Uma misericórdia de Deus agindo para a nossa reforma. Olha a promessa do Sermão da Montanha. Então, grande parte dessa perda do propósito da vida que foi falada aqui, lá no princípio, lembra, gente, que o sofrimento, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, grande parte dessa perda do sentido da vida é que muitos de nós, muitas pessoas, colocaram todas as fichas na crença que somos células, no materialismo, e isso tem destruído os nossos valores humanitários com a gente e com o outro. Então, com o olhar de espíritos imortais, passaremos pela dor, entendendo que somos espíritos eternos, em uma experiência física provisória, que aqui não é ponto de partida, e muito menos porto de chegada. Então, bem e mal sofrer. Também no Evangelho, no capítulo 18, no capítulo 5, no item 18. Sofrer, todos sofrem, mas poucos sabem sofrer bem.
Só as provas bem suportadas com coragem e fé conduzem ao reino de Deus. Desânimo é falta grave. A oração consola, mas precisa ser sustentada por fé viva. Deus não dá fardos maiores que podemos carregar. A recompensa será maior que a dor. Como um soldado em batalha, alegremo-nos pela chance de lutar. A dor bem enfrentada é uma vitória da alma. Então, esse aqui é o resumo desse capítulo, desse item 18, né? Então, quando eu li isso aqui, o bem sofrer, tem uma figurinha, que eu mando para meus amigos que está assim: ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Toda vez que eu leio isso, eu lembro da figurinha. Então, nós, gente, ansiamos por purificação, certo? É explicado isso. Nós viemos aqui com o propósito de dar certo. Então, o Haroldo, ele fala, né? Somos mais atrapalhados que ruins. Então, mas é muito importante a gente lembrar disso, que nós viemos aqui para dar certo. Às vezes, pegamos um caminho que fica um pouco mais prolongado, ficamos em círculo aí, mas o propósito é dar certo. O propósito é dar certo. Então, e o que nos atrapalha? O que faz esse caminho ficar mais longo? Ficar andando em círculo? A nossa rebeldia. A nossa rebeldia nos atrasa. Então, as dores, né? Gente, eu como mãe, parece que depois que eu tive filho e vejo a dor de um filho, nossa, as minhas eram, beleza. Né? Porque agora eu vejo a dor de um filho, para mim é horrível. É horrível. Então, o Evangelho fala, né, o que fazer? Né? Desenvolver a virtude da resignação. Desenvolver a virtude da resignação. Lá no Evangelho, no capítulo Obediência e Resignação, diz: a resignação é a transcendência da aceitação. Não basta reconhecer a realidade, é necessário aceitar a situação de uma maneira profunda, sem resistência, com serenidade e confiança nas leis divinas. Nós não temos confiança? Resignar é aprender a lidar com a dor de forma mais positiva. Não se trata de desistir ou de se submeter de forma passiva, mas de entender que as dificuldades são desafios que fazem parte de um plano maior de evolução. Então, no caso que eu dei, né, que é uma dor para mim é forte ver a dor de um filho. Porque muitas vezes eu não sei o que fazer. Agora, eu sei o que fazer. Todos os dias eu oro pelas minhas filhas e eu peço à Mãe Maria de Nazaré que faça por elas o que eu não posso fazer, que é um tanto de coisa. Gente, eu posso fazer um tanto de coisa, mas eu ponho na mão de Mãe Maria para fazer o que eu não posso fazer. Me dá um descanso, que eu estou impressionada. Eu estou contando para vocês, para quem precisar, faça também, porque me dá um consolo. Então, e o mal sofrer? E o mal sofrer? É a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então já temos um problema, já temos uma dor, já temos uma situação. Aí vamos lá e colocamos lamentação, rebeldia, revolta, blasfêmia, impaciência, desespero. Essa é uma carga de aflição, um mal sofrer. Tá? Melancolia e desânimo. A melancolia vem do espírito que anseia por liberdade e felicidade. Não é interessante isso?
ele se sente preso ao corpo, e isso gera tristeza, apatia e desânimo. São lembranças inconscientes da vida espiritual de onde viemos. Deus nos envia espíritos amigos para nos instruírem e nos consolar. Não busca felicidade plena na terra. Cada um tem uma missão a cumprir, mesmo sem saber qual. Se as tribulações vierem, suporte com coragem. Legal, né? Então, esse trecho que fala, né, dessa melancolia espiritual, aquela tristeza sem motivo aparente, que muitas vezes nos invade, mesmo quando tudo aparentemente está bem. Diz o Evangelho que o espírito, ao perceber que não pode voltar, o espírito se entristece. E isso manifesta no corpo como uma apatia, como um desânimo, uma sensação de infelicidade. E, gente, Deus não nos deixa sozinhos. Nunca. Né? Outro dia aqui no livro, no estudo do Livro dos Espíritos, né? Temos sempre um espírito mais desenvolvido do nosso lado. Saibamos ouvi-lo, né? E ele nos ama tanto, Deus nos ama tanto, que esse espírito, nosso anjo, nosso protetor, nosso mentor, podemos chamar de qualquer coisa assim, nos ama tanto que fica quieto se a gente não chama. Se a gente escolhe a não atender, escolhe a não escutar, escolhe a não ver, né? Mas nunca estamos sozinhos. Sempre temos essa proteção. Então, isto desencarnado. E quantos aqui na Terra, né? Um amigo, uma pessoa aqui na nossa casa, que às vezes manda uma mensagem que a gente está precisando escutar, faz uma ligação, né? Então, Deus não nos deixa sozinhos, envia espíritos benfeitores, encarnados e desencarnados, para nos consolar e nos lembrar do que está por vir. O que está por vir? A liberdade virá no tempo certo. E quando ela vier, reencontraremos nossos afetos espirituais que nos acolherão com alegria e paz. A melancolia é um lembrete da nossa origem espiritual e do nosso destino maior. Consolação e esperança, promessa de Jesus. A consolação virá pela superação interior, pelo amparo espiritual, pela alegria futura, né? Pela superação interior, pela reforma íntima, né, gente? Hoje eu sinto que eu estou melhor do que ontem. Né? A Suzana ali, olha. Eu falo o seguinte, eu tenho uma coisa que eu já faço muito tempo, vou falar para vocês. Na minha caixinha de ferramenta para começar o meu dia bem, eu levanto, faço as minhas orações, eu tenho um caderninho do lado da minha cama, que eu levanto e coloco ali 3 coisinhas. Que eu sou grata. Um coração grato, ele recebe muito mais. Então, assim, eu sou muito material, então eu sou muito grata pela minha família, tudo que vem de fora. Minha família, pelo meu cachorro, todos os dias eu coloco lá meu cachorro, pelo meu trabalho. Mas eu consigo ver, algumas vezes lá atrás, tem dia que eu estou um pouco mais inspirada, que eu vejo assim que eu sou grata por eu acordar em paz, por eu ter um coração assim, com vontade de fazer alguma coisa por alguém. Eu sou grata por isso, eu sou muito grata por isso. Porque nem sempre foi assim. Então, outro dia a gente estava fazendo um estudo aqui, né, na casa. Aí todo mundo sabe quem que é a Suzana ali, né? Aí a gente estava falando sobre o perdão. Perdão aqui, perdoai as nossas ofensas. Aí eu disse assim, gente, eu quase não estou tendo que perdoar ninguém. Por
Por quê? Porque eu não estou me ofendendo, não estou me livrando mais. Aí a Suzana falou assim, milagre, milagre. Gente, parecia que ela estava vendo um milagre. Aí eu disse, nem me lembrei. Graças a Deus ela fez esse comentário, que foi uma boa coisa, né? Então, Jesus não prometeu a isenção da dor, mas o consolo e o amparo. A espiritualidade nos guia e consola em todos os momentos, gente. Então, consolar, novamente, não é tirar a dor, é tirar o desespero, tirar o sofrimento, porque podemos passar sem o sofrimento. E tem uma notícia para vocês, pode ser que vocês concordem, para vocês que vocês não concordem, mas ninguém ausenta da lei do progresso. Todos vão crescer. E crescer dói. Eu lembro minha filha mais velha, devia ter 10 anos. Ela tinha muita dor na perna. E eu levei ela no médico, e o médico disse assim, mãe, é dor de crescimento, está crescendo, por isso que dói. Crescer dói. Então, a vida pede ampliação e se formos inteligentes, usaremos essa dor quando esta chegar, né? Com o nosso processo de purificação e de crescimento. Então, instrumentos para vencer a dor. Como suportar melhor essas provas, né? Olha que o Evangelho fala, oração, o trabalho no bem, o estudo no Evangelho e a confiança em Deus. Né? Estamos aqui, sabemos da força, do poder da oração. Ora e ação. Deus faz por nós o que não podemos fazer. Então, trabalhar no bem. Quantos precisam de um carinho, de uma palavra amiga, de um convite, de um lembrete? Vamos na casa espírita, né? O estudo do Evangelho que estamos fazendo aqui hoje. A confiança em Deus, né? A confiança em Deus, gente, é saber que Deus tem um propósito para a nossa vida. Enfrentar qualquer situação com essa confiança em Deus é diferenciado. Né? E como a gente pode desenvolver essa confiança em Deus? Eu vou falar isso aqui todas as vezes porque é uma coisa que me ajuda muito. Eu acordo, faço as minhas orações, como eu já falei, e eu faço a intenção para o meu dia. Uma pessoa que não é espírita, é espiritualista, me ensinou e eu faço isso todos os dias. Ela disse assim, coloca a sua intenção para o dia. Primeiro você escolhe as palavras. Não vai com a palavra eu preciso, eu quero, porque quando você precisa, você quer, você não tem. Então coloca a intenção, até com a palavra certa. Coloca escolho. Então ela diz assim, hoje e todos os dias da minha vida, eu escolho que a minha maior conexão seja com Deus. Obrigada, gente. Ai, obrigada, Sheila. Nossa, bonita essa sua intenção. Vou copiar. Copy and paste. Bom, então vamos lá, pessoal. A gente agora, né, se preparar para os passes. Agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade. Que a gente possa, nesse momento, elevar a Ti, Pai amado, a oração que Jesus nos ensinou. Mentalizando os nossos lares, pedindo a Deus e a Jesus que por aí, que se porventura por lá estiver algum espírito, algum irmãozinho que possa estar perturbando, atrapalhando a harmonia do nosso lar,
que ele possa ser socorrido, amparado, guiado para as colônias espirituais e assim restabelecendo a paz e a harmonia em nosso lar. Oremos então por nós e por nossos lares, mentalizando uma luz branca, uma luz maravilhosa invadindo os ambientes do nosso lar. Façamos isso mentalmente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, especialmente do mal que ainda carregamos dentro de cada um de nós. Obrigada, Pai, pela oportunidade de aqui virmos mais essa noite e que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé, na nossa confiança em Ti e assim nunca fraquejar perante as dificuldades, porque, como disse a nossa amiga oradora da noite, todos nós sofremos. Que nós possamos realmente fazer bom uso das nossas experiências, das nossas dificuldades pelas quais nós passamos e assim sairmos como completistas dessa reencarnação, ou pelo menos o mais próximo de ter cumprido com as missões, com os compromissos que nós assumimos. Que o Teu amor invada o nosso planeta, envolvendo com vibrações de paz, de tolerância e de harmonia, especialmente nos locais onde há muita guerra, muito ódio, iluminando as mentes e os corações dos governantes, daqueles que detêm o poder, que eles possam ser inspirados e agindo com responsabilidade perante os compromissos assumidos. Que o Teu amor, que a Tua bondade invada os corações daqueles que sofrem, entendendo que nada nessa vida acontece por acaso, que tudo se tem um propósito e que dessa forma, que a dor possa ser útil para o nosso crescimento, para o engrandecimento de cada um. Onde quer que haja dor, sofrimento, abandono, que o Teu amor possa aí estar presente, suavizando essas dores, dando a confiança nesse abandono, e assim dessa forma que a gente possa realmente ser grato por essa oportunidade, porque tantos querem uma oportunidade dessa que às vezes não atende de imediato. Que a gente não desperdice e que a gente possa voltar para casa mais fortalecidos e confiantes. Obrigada mais uma vez e que assim seja.